Amados irmãos, o texto bíblico que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido no Evangelho de Jesus, segundo Lucas escreveu, onde ele trata acerca de um milagre este, o da pesca maravilhosa, e também ele relata o chamado de Pedro para o ministério apostólico. Quando nós lemos o texto que nós acabamos de mencionar nessa noite, através da iluminação que o Espírito Santo nos dá, nós podemos extrair daqui algumas lições maravilhosas. E nessa noite eu rapidamente vou extrair algumas lições para a nossa alma do texto que nós acabamos de ler. A primeira lição que eu aprendo na pesca maravilhosa é a seguinte: se nós olharmos para o versículo de número 1, nós vamos notar que o evangelista São Lucas, ele vai nos dar duas informações muito relevantes acerca do texto que nós estamos meditando nessa noite. A primeira informação que o evangelista Lucas nos dá, ela está relacionada à circunstância a qual Jesus Cristo estava inserido. Ele vai nos dizer que Jesus estava sendo apertado por uma grandiosa multidão. A segunda informação que Lucas nos dá no verso 1 está relacionado ao contexto geográfico onde Jesus estava localizado. Ele vai nos dizer que Jesus estava no lago de Genezaré. Quando Lucas ele nos dá essas duas informações, ele está nos dando ou nos fazendo uma espécie de introdução para poder chegar no versículo de número 2. Olha só o que Lucas ele queria nos dizer no versículo 1. Quando Lucas nos diz que Jesus estava sendo apertado e oprimido por uma grande multidão, e Lucas continua dizendo que Jesus estava no lago de Genezaré, ele tinha um objetivo na sua mente. E esse objetivo foi alcançado quando os primeiros leitores leram esse texto. Porque os primeiros leitores, eles conheciam muito bem aonde era o lago de Genezaré. E eles captaram o que Jesus queria dizer para eles. O que Lucas queria dizer para eles. Quando Lucas escreve que Jesus estava no lago de Genezaré, sendo apertado por uma enorme multidão, aqui o objetivo de Lucas é intensificar, é mostrar quão grande era aquela multidão que apertava Jesus. Isso por dois motivos. O lago de Genezaré, segundo a geografia bíblica, ele tem cerca de 22 quilômetros de extensão. Imagine só um lago com uma faixa de terra de 22 quilômetros de extensão. A segunda verdade é que em volta do lago de Genezaré, nos dias de Jesus, segundo o comentarista bíblico chamado de William Barclay, ele vai nos dizer que havia cerca de 10 cidades em volta daquele lago. E ele também diz que naquelas 10 cidades que haviam em volta do lago, em nenhuma delas morava menos de 10.500 habitantes. Então Lucas, ele aqui está pintando um quadro que os primeiros leitores, por conhecerem a geografia do local, eles viram muito bem. Eles viram um lago com 22 quilômetros de extensão de faixa de terra, rodeado por 10 cidades, e daquelas 10 cidades, abrigando cerca de 105 mil pessoas. Eu quero lembrar a vocês que essas aproximadamente 105 mil pessoas que viviam na circunferência do lago, eles viviam quase que exclusivamente da pesca. Eles tiravam pão daquele mar. Eles alimentavam a família através daquele mar. Eles viviam quase que exclusivamente da pesca. Então, olha só, havia muita terra, havia muitas cidades e havia muitas pessoas transitando. Quando Lucas diz isso, automaticamente os primeiros leitores que conheciam aquele lugar sabiam que aquela multidão era incontável. Eles sabiam que aquela multidão era quase que inumerável. E pelo fato de haver uma multidão de pessoas, e aquela multidão de pessoas viver quase que exclusivamente da pesca,
também nós podemos entender a lógica. A lógica vai nos mostrar que além de haver muitas pessoas e muita terra, também havia muitos barcos naquela praia. Um comentarista bíblico chamado de Russell Norman Champlin, ele vai nos dizer que nos dias de Jesus, na praia do lago de Genezaré, havia aproximadamente entre 3.500 a 4.500 embarcações. Essa é a introdução que Lucas está nos dando. Aí ele agora vai chegar no versículo 2. E no versículo 2 ele vai nos surpreender, porque ele vai começar o texto dizendo que Jesus Cristo viu. Está 2 barcos na areia da praia. E Jesus Cristo também viu quando os pescadores desciam daquele barco e estavam lavando as redes. Isso aqui vai me causar um choque. Por quê? Porque o versículo 1, pastor Arijan, diz que havia uma multidão de pessoas incontáveis naquela praia. E que aquelas pessoas apertavam, em outras traduções diz até que eles oprimiam ao Senhor Jesus. Só que o versículo 2 vai nos dizer que Jesus viu a Pedro. E aqui eu quero extrair a primeira lição que eu aprendo na pesca maravilhosa. Sabe qual é a primeira lição que o texto sagrado nos ensina? É que o olhar do nosso Senhor Jesus é um olhar poderoso. O olhar do nosso Senhor Jesus é um olhar penetrante. O olhar do nosso Senhor Jesus foi capaz de distinguir Pedro no meio de uma grandiosa multidão. Quando Jesus Cristo olhou para a multidão, o seu olhar foi capaz de identificar a Pedro. O seu olhar foi capaz de reconhecer a Pedro. O seu olhar foi capaz de chegar até Pedro, porque a sua visão é uma visão poderosa. Jesus distinguiu Pedro no meio de uma grande multidão. O olhar de Jesus é diferente do nosso, porque quando eu olho para uma multidão, eu só consigo ver um aglomerado de pessoas. Mas quando Jesus olha para uma multidão, ele consegue ver a mim e ver a você. Jesus não vê aglomerado de pessoas. Jesus Cristo vê indivíduos distintos uns dos outros. E os olhos do Senhor Jesus estão sobre você nessa noite, aonde você estiver. A Bíblia Sagrada nos diz, lá em Lucas capítulo de número 19, Jesus viu Zaqueu em cima da figueira. Em João capítulo de número 1, Jesus viu Filipe embaixo da figueira. A Bíblia nos diz, no Salmo de número 139, versículo de número 7, que certa feita Davi orou dizendo: para onde eu irei fugir da tua presença? Para onde eu irei me esconder da tua face? Se eu subir até o mais alto monte, os teus olhos me veem. Se eu descer ao mais profundo abismo, os teus olhos me veem. Se eu deitar a minha cama nas profundezas dos mares, os teus olhos me encontram. Se eu colocar asas nas minhas costas e voar em direção ao sol, os teus olhos me enxergam. E até se eu tentar me esconder na escuridão das noites, mesmo assim os teus olhos me verão, porque a escuridão da noite para ti é como o dia mais claro. Olha só o que a Bíblia Sagrada está nos dizendo: você não consegue fugir da visão dele. Você está sobre o campo da visão dele. Ele está te enxergando aonde você está. Ele está te vendo aonde você está. Ainda que os homens não te vejam, ainda que os líderes e os políticos não te vejam, ainda que aqueles que estão ao teu redor não te vejam, você tem um Jesus que tem os olhos poderosos, e os olhos dele estão sobre você. Ele está te vendo. Hebreus capítulo 4
versículo de número 13 nos diz: todas as coisas estão nuas e descobertas aos olhos daquele que um dia tudo iremos prestar contas. Jesus está te vendo. Da mesma forma que ele viu, da mesma forma que ele viu Pedro descendo do barco, ele está te vendo. Da mesma forma que ele viu Zaqueu em cima da figueira, ele está te vendo. Da mesma forma que ele viu Filipe embaixo da figueira, Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. O olhar dele é um olhar poderoso. Quando Jesus desce para receber o culto da igreja e olha para baixo, ele não vê uma multidão de pessoas. Ele vê a mim e ele vê a você. Ele vê o pastor Arijan, ele vê o pastor Xavier, ele vê o irmão Lucas Davi, ele vê o irmão Tiago Alexandre, ele vê o irmão Alain. Ele não vê um aglomerado de pessoas. Ele vê a mim e vê a você. Agora o versículo 2 me maravilha ainda mais, pastor. Porque o texto diz que Jesus viu Pedro quando ele descia do barco e estava lavando a rede. O que era o barco? O barco era o ambiente em que Pedro vivia, porque Pedro era pescador. O que era que Jesus viu quando viu Pedro lavando as redes? Jesus enxergou a frustração de Pedro, porque Pedro só lava as redes porque no verso 5 ele nos diz que na noite anterior nada ele tinha apanhado. Então olha só, os olhos de Jesus não só chegaram até Pedro, mas os olhos de Jesus também enxergaram o ambiente onde ele estava vivendo. Os olhos de Jesus não enxergaram só Pedro e o ambiente que ele estava vivendo, mas também os olhos de Jesus contemplou a sua frustração, o seu momento de prova e o seu momento de crise. É isso mesmo que você está entendendo. Jesus está vendo você, Jesus está vendo o ambiente que você vive, ele também está vendo a prova que você está passando. Ele está vendo a prova que você está passando. O homem pode não ver a tua prova, o teu familiar pode não ver a tua prova, o homem pode não ver a tua luta, mas Jesus está dizendo: eu estou vendo o teu lavar das redes, eu estou vendo as lágrimas descerem dos teus olhos, eu estou vendo e ouvindo o teu gemido, eu estou vendo a provação que tu estás vivendo, eu estou vendo e olhando a tua casa. Jesus está vendo, irmão. Jesus está vendo, ele marcou esse encontro com você para te dizer: eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo. A porta pode estar fechada, mas eu estou te vendo. A luz pode estar apagada, mas eu estou te vendo. Você pode estar escondido, mas eu já te achei. Você pode estar tentando fugir da minha presença, mas aonde tu for, eu vou te enxergar. E eu não só te enxergo, como eu vejo o ambiente que você está inserido e a frustração e o momento adverso que você está enfrentando. Agora eu me maravilho com o versículo 3. Por quê? Porque no versículo 2, Jesus distingue Pedro na multidão. No versículo 2, no versículo 1, eu falei para você que transitava naquela praia aproximadamente 105 mil pessoas. E foi no meio desse aproximado número de 105 mil pessoas que Jesus viu Pedro. Eu disse que havia na praia daquele lago aproximadamente 4.500 barcos. Mas no meio dos 4.500 barcos, Jesus enxergou o barco de Pedro. A grande multidão não foi empecilho para que Jesus não encontrasse. E o grande número de barcos na praia não foi empecilho para que Jesus conseguisse enxergar o barco dele. Eu disse a você que Jesus viu. Aí o versículo de número 3 chama a minha atenção, porque eu vejo que logo após Jesus enxergar Pedro, a Bíblia nos diz: e Jesus entrou no barco. E Jesus entrou no barco. E Jesus entrou no barco. Olha só, Jesus vê e Jesus não fica de braços cruzados, ele entra no barco. Jesus vê e Jesus não fica parado, ele entra no barco. Jesus vê e ele não fica olhando para o tempo, não, ele age. Olha só que o texto sagrado está nos dizendo: Jesus não só vê, como também Jesus entra dentro do barco. Jesus não só enxerga, como também Jesus se aproxima de Pedro. Jesus não só olha para Pedro, como que
Cristo também promove uma aproximação até Ele. Jesus entra dentro do barco. Quando Jesus entra dentro do barco, no versículo 3, vai acontecer uma coisa linda. Que coisa linda. Olha só, Pedro estava lavando as redes. Por quê? Porque estava frustrado. Havia um peso de frustração sobre os lombos de Pedro. Havia uma provação sobre os lombos de Pedro. O clima lá estava pesado. O clima lá estava tenso. O clima lá estava difícil. Pedro estava frustrado, lavando as redes. Voltou de uma noite de trabalho infrutífera. Voltou de uma pesca mal sucedida. Mas olha só o que é que acontece. Mesmo Pedro frustrado, Jesus entra dentro do barco dele. Quando Jesus entra dentro do barco dele, Jesus está removendo todo o peso da frustração. Está removendo todo o peso da prova. Está removendo todo o peso da angústia. E está substituindo pelo peso dos pés dele. Jesus está entrando no barco de Pedro e está tirando o peso dos seus lombos, o peso das suas costas, está tirando o peso da frustração do seu barco e substituindo pela sua maravilhosa presença. É isso que o texto sagrado está nos propondo, e é isso que eu vou usar para profetizar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Essa noite foi a noite que Jesus escolheu para tirar o peso da tua prova, para tirar o peso da tua luta, para tirar o peso da tua angústia e substituir pela presença dele, pela presença dele. Sinta a presença dele aonde você estiver, seja na sala da sua casa, seja no quarto, seja onde você esteja. Sinta agora a presença dele. Ele está removendo o peso da frustração e está substituindo pela sua presença. Aleluia, aleluia. Jesus entrou no barco. Quando Jesus entra no barco, olha só o que o texto diz: pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Quando Jesus entra dentro do barco, a primeira coisa que Jesus vai fazer é dar uma ordem. Jesus não faz milagre quando entra. Quando entra, Jesus dá uma ordem: afasta o barco um pouco da terra. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui a seguinte lição. Olha só o que o texto sagrado nos diz. Jesus entrou dentro do barco e deu uma ordem dizendo: afaste o barco um pouco da terra. Jesus está dando uma ordem para Pedro. Porque a ordenança de Jesus sempre vai anteceder os seus milagres. Sempre Jesus Cristo primeiro irá dar ordem, para que depois ele opere milagre. Por que Jesus dá uma ordem para Pedro? Porque aquela ordem era uma ordem simples, e Pedro, ele podia cumpri-la facilmente. Ele só era afastar o barco um pouco da terra. Olha só o que Jesus Cristo está nos ensinando aqui. Aquilo que eu e você podemos fazer, nós devemos fazer. Aquilo que eu e você conseguimos fazer, nós devemos fazer. Aquilo que eu e você temos capacidade para fazer, nós temos o dever de fazer. Olha só, se Jesus manda Pedro afastar o barco um pouco da terra, é porque Jesus conhecia a capacidade de Pedro e sabia que Pedro podia cumprir aquela ordem. Pedro afasta um barco da terra. Então, olha só, Jesus vai lhe dar uma outra ordem. Ele vai dizer: agora reme para o mar alto. Pedro vai remar para o mar alto. Aí depois Jesus vai dar uma outra ordem: lance agora a rede para pescar. E Pedro vai obedecer, vai lançar a rede para pescar. Perceba, antes de Jesus fazer o milagre dentro do barco de Pedro, Jesus vai dar 3 ordenanças para Pedro. E Pedro vai cumprir cabalmente as 3 ordens que Jesus vai dar. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Aquilo que eu e você conseguimos fazer, nós temos que fazer. Sabe por quê? Porque aquilo que eu e você não conseguimos fazer, quem vai fazer é Ele. Pedro podia sim empurrar o barco. Pedro podia sim remar para o mar alto. Pedro podia sim lançar a rede. Mas o que Pedro não podia fazer? Pedro não podia encher o barco de peixe. Por quê? Porque aquilo que eu e você conseguimos fazer, nós devemos fazer. Mas não se preocupa,
porque aquilo que tu não consegue fazer, quem vai fazer é Ele. Quem vai fazer é Ele. Eu profetizo em nome de Jesus. Se você der ouvidos à ordenança de Jesus e fizer aquilo que você tem para fazer, e você fizer aquilo que deve fazer, logo após você cumprir a ordenança, aquilo que você não consegue fazer, quem vai fazer é Jesus. Aquilo que você não consegue fazer, quem vai fazer é Jesus. Sempre que Jesus operou um milagre, Ele deu uma ordem. Lá em João capítulo de número 11, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, Ele dá uma ordem dizendo: retira a pedra. Em João capítulo de número 2, antes de Jesus transformar água em vinho, Ele diz aos serventes: encha esta talha. O que é que Jesus está nos ensinando? O que você puder fazer, faça, porque o que você não puder fazer, quem vai fazer sou eu. Se você puder orar, ore. Se você puder jejuar, jejue. Se você puder ir ao círculo de oração, vá. Se você puder se ajoelhar dentro da sua casa, se ajoelhe. Faça o que estiver ao teu alcance, porque quando você fizer o que está ao teu alcance, Jesus vai fazer aquilo que só está ao alcance dele. Ele vai fazer aquilo que está ao alcance dele. 3 ordens. E Pedro obedece às 3. Antes do milagre. E detalhe, Pedro estava frustrado. Pedro aqui está nos dando uma lição de obediência. A pesca ontem deu errado, mas eu vou obedecer. O meu projeto ontem deu errado, mas eu vou obedecer. O que eu tentei fazer ontem não consegui, mas hoje Ele está mandando, então eu vou fazer. Porque Pedro sabia, Pedro conhecia muito bem uma verdade. Olha só, no versículo 3, quando Jesus entra dentro do barco, o barco de Pedro poderia muito bem estar vazio de peixes. O barco de Pedro poderia muito bem estar vazio. Mas aquele que estava dentro do barco de Pedro era maior do que os peixes, era o Criador dos 7 mares, era o Filho de Deus que, dando ordem, os peixes iriam vir, iriam encher as redes. Olha só, Jesus estava dentro do barco. O barco pode não ter peixe, mas o barco tem a presença de Jesus. Olha só, a tua casa pode até não ter o feijão, mas tem a presença de Jesus. Na tua casa pode até estar faltando cuscuz, mas tem a presença de Jesus. A porta de emprego pode até ter fechada, mas tem a presença de Jesus. A crise pode ter batido na porta e pode ter secado a tua despensa, mas lá tem a presença de Jesus. Aquele que está dentro da tua casa é bem maior do que aquilo que está faltando dentro dela. Aquele que estava dentro do barco de Pedro era bem maior do que os peixes que estavam faltando dentro dele. A presença. A presença. A presença. A presença. Sente a presença dele aí no teu quarto agora. A presença. Sente a presença dele aonde tu estás sentado agora. A presença. A presença dele é bem maior. A presença dele é bem melhor. A presença dele é o essencial para as nossas vidas. Certa feita, Moisés olhou para o céu e disse: eu não arredo meu pé daqui, eu não saio daqui, se a tua presença ela não for comigo, eu só vou aonde a tua presença estiver. E a presença dele está sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre a tua família. Quando Jesus manda Pedro afastar o barco, Pedro afasta. Quando Pedro afasta, Jesus se assenta no barco e ensina do barco a multidão. E aqui eu vou encerrar. Quando Jesus manda Pedro afastar o barco, Pedro afasta. Jesus senta no barco e prega do barco para a multidão. Aqui Jesus vai usar o barco de Pedro. Jesus vai usar o barco de Pedro.
Jesus vai usar o mesmo barco que na noite anterior não conseguiu pegar nenhum peixe. Jesus vai usar o mesmo barco que na noite anterior entrou no mar só para se frustrar. Jesus vai usar o barco de Pedro. Jesus vai usar o barco do pescador que não conseguiu pegar nada. Se Pedro não conseguiu pegar nada com aquele barco, então quer dizer que o barco não serviu para ele. Porque o barco é a ferramenta de trabalho de um pescador e ele usa o barco para pescar. A finalidade do barco é a pesca. Então, se Pedro usou o barco a noite passada e não conseguiu pegar nada, o barco não serviu para Pedro. Mas o barco que não serviu para Pedro na noite passada foi o mesmo barco que serviu para Jesus no dia seguinte. O barco que não serviu para Pedro na noite passada foi o mesmo barco que serviu para Jesus no dia seguinte. Não quer dizer que pelo fato do barco não ter dado certo nas mãos de Pedro, que o barco não iria dar certo nas mãos de Jesus. Não é porque o barco não funcionou nas mãos de Pedro, que o barco não iria funcionar nas mãos de Jesus. Olha só, o barco na noite passada não serviu para Pedro, mas o barco no dia seguinte serviu para Jesus. O projeto de Pedro na noite passada, relacionado ao barco, foi frustrante, mas Jesus pegou o projeto frustrante, Jesus pegou o barco frustrante, Jesus pegou o barco vazio e para Jesus o barco teve êxito. Eu vou profetizar agora, usando a Bíblia Sagrada: tudo aquilo que não deu certo nas tuas mãos, não quer dizer que não vai dar certo nas mãos de Jesus. Todo projeto que não deu certo na tua mão, não quer dizer que não vai dar certo nas mãos de Jesus. Nessa noite Ele está falando com crentes em todo o estado do Rio Grande do Norte, e a mensagem é essa: eu vou pegar nas minhas mãos o teu projeto que deu errado, e ele pode não ter dado certo nas tuas mãos, mas não te preocupa, nas minhas mãos vai dar certo, nas minhas mãos vai dar certo, nas minhas mãos vai dar certo, nas minhas mãos ele vai prosperar, ele vai prosperar. Não prosperou nas tuas mãos, mas eu profetizo, irá prosperar nas mãos de Jesus de Nazaré. De Nazaré. Não deu certo para Pedro, mas deu certo quando estava nas mãos de Jesus. Coloca todos os teus projetos na mão dele, coloca todos os teus sonhos na mão dele, coloca tudo que tu deseja nas mãos dele. Talvez foi frustrado ontem, talvez foi frustrado mês passado, talvez até hoje não tenha dado certo, mas sabe por que não deu certo? É porque Jesus não estava no barco. Porque se Jesus estivesse no barco na noite anterior, eles teriam pego peixe. Sabe por que eles não pegaram peixe? É porque Jesus não estava no barco, mas o dia raiou, a noite passou, Jesus entrou dentro do barco e fez o que Pedro não conseguiu fazer. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, Ele vai fazer dar certo todo o projeto que deu errado quando estava nas tuas mãos. Agora passa para as mãos dele. Passa para as mãos dele, que dá certo. Passa para dar certo. Passa para as mãos dele, que vai dar certo. Passa para as mãos dele, que vai dar certo. E agora eu encerro. Vou fechar a Bíblia. De tudo que eu falei, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Se você for memorizar alguma coisa que eu falei, memorize isso que eu vou dizer agora. Existem projetos em nossas vidas que precisam dar errado. Como assim, pregador? É isso mesmo que você ouviu. Existem coisas nas nossas vidas que tem que dar errado. Se você nunca pensou assim, agora comece a pensar. Imagina só, pastor Xavier, se a pesca de Pedro tivesse dado certo a noite passada. Imagina só, meu irmão,
Se a pesca de Pedro na noite passada tivesse dado certo, quando Pedro chegasse na praia, a primeira coisa que Pedro ia fazer, desembarcar o peixe do barco e levar para o comércio para vendê-lo. Porque naquela época não existia como conservar peixe. Então eles tinham que vender o peixe ainda fresco. Então, se a pesca tivesse dado certo, Jesus ia ter chegado no lago de Genezaré. Jesus teria olhado para a praia e não teria visto Pedro, porque Pedro estaria na feira vendendo o seu peixe. Mas o projeto de Pedro deu errado na noite passada. Sabe para quê? Para na hora que Pedro estivesse frustrado, na hora que Pedro estivesse chorando, na hora que Pedro estivesse lavando as redes, a visão de Jesus alcançasse o barco dele. O projeto de Pedro teve que dar errado para dar lugar ao projeto de Jesus. O plano de Pedro teve que dar errado para dar lugar ao plano de Jesus. Olha só o que a Bíblia Sagrada nos diz no versículo de número 10. Jesus olha para Pedro e diz: vem agora, porque eu farei de ti pescador de homens. Se a pesca de peixe tivesse dado certo, Jesus não teria transformado Pedro em pescador de homens. Esse projeto que deu errado nas tuas mãos devia dar errado porque era pequeno demais. Esse plano que deu errado nas tuas mãos deveria dar errado porque era pequeno demais. Jesus está dizendo para pessoas aqui, Jesus está dizendo para pessoas aqui: o teu projeto deu errado porque eu tenho um projeto maior. A tua porta se fechou porque era pequena, eu vou abrir uma porta maior. Aquilo que tu queria não era para você, porque eu tenho algo maior para a tua vida. Só quem acredita no que eu estou pregando, aonde você estiver, louve, exalte e adore ao nome dele. Ao nome dele. Todo projeto que deu errado para você estava dentro dos planos de Deus. Poderia não estar nos teus planos, mas estava sobre os planos de Deus. Poderia não estar no script da tua história, mas estava no script da história que Deus estava escrevendo sobre você. Segura essa palavra e guarda. Aquilo que deu errado, deveria ter dado errado, porque senão você não iria viver a coisa grande, maior e mais sublime que Deus tem preparado para a tua vida e para a tua história. A porta que fechou, fechou porque era pequena. A pessoa que partiu, partiu porque não era para você. A empresa que não deu certo, fechou, faliu, porque não era para você. Jesus está dizendo: se prepara, porque está vindo coisas grandes para a tua vida. Se prepara, porque foi no momento da crise que Pedro estava enfrentando, que eu entrei dentro do barco dele. Vai ser nesse momento de crise que Deus irá entrar no teu barco, mudar a tua história, escrever um novo rumo para a tua vida. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Fique com essa palavra no teu coração. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.